Bem, galera, então agora a gente vai para uma parte topíssima e muito importante nessa parte do projeto Enem, tá? Que é as resoluções, tá? Então agora você vai ver na prática, você vai aplicar isso, seus conhecimentos que a gente viu nessas aulas, né, do projeto Enem de termologia. Você vai ver como é que vai cair os exercícios na prova do Enem agora, beleza? Pega seu papel, sua canetinha, faz aí a resolução conforme eu vou pondo na tela. E aí você vai ver se você vai acertando ou não e vendo a resolução, beleza? E aqui, né, nesse exercício, ele pede então, né, no ponto de vista científico, que situação prática mostra limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura, ou seja, em quais desses exemplos agora que a gente realmente tem que saber a diferença entre calor e temperatura, né? Então vamos ler as alternativas, né? Alternativa A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. B. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Tá, isso aí é um exemplo aqui de boa. Você não precisa saber a diferença entre calor e temperatura, né? Que é um exemplo assim corriqueiro do dia a dia. C. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Beleza, a gente usa essa expressão no dia a dia, a gente não precisa saber realmente a diferença entre temperatura e calor, né? D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Sim, isso acontece no dia a dia, né? A gente faz isso e a gente não precisa de um meio técnico, científico mesmo, do calor e temperatura, para saber que isso está ocorrendo, né? E um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Beleza. Isso também acontece dia a dia, quando a gente coloca a coisa num, num fogão, né? num forno. E a gente não precisa saber cientificamente assim, saber a diferença entre calor e temperatura na física para saber que isso ocorre. Então, a que gerou dúvida aí, né, e é a nossa questão, é a letra A, né? A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo, porque, assim, quem não sabe a diferença entre temperatura e calor vai ficar meio perdido, porque, uai, se eu estou esquentando a água e a temperatura dela continua constante, o que está acontecendo? Então, temperatura e calor não é a mesma coisa? É aí que vem. Cara, quando você quer passar, né, de um estado líquido para o outro, no caso aqui ebulição na água, você quando está fornecendo energia, né, para sua solução, a temperatura dela vai ficar constante. Lembra que a gente tinha falado que esse é o calor latente? Então, a temperatura dela fica constante para ela poder passar de um estado físico para o outro. Você está fornecendo energia, o calor, mas a temperatura dela permanece constante. Então, essa letra A é a nossa questão, onde justamente a gente tinha que saber a diferença entre temperatura, que é grau de agitação de um corpo, e calor, que é energia térmica, o fluxo da energia térmica, beleza? Bom, então você viu aí, né, na telinha aí o exercício, tenta resolver, beleza? Ah, Mel, não consegui ou consegui, beleza. Vamos para a resolução agora, tá? Sem muita enrolação, esse exercício, ele, cara, não é um exercício difícil, ele é um exercício considerado médio, fácil, médio, vamos supor assim. Onde ele dá todo um trem, né, todo um negócio pra gente interpretar, onde ele fala que a mulher lá, né, na aula experimental, queimou 2,5 gramas de castanha de caju e 50% dessa energia ela usou para aquecer a água, né? A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, deu o calor específico. E o X da questão é a gente saber o que o exercício pede. Nesse caso, ele está pedindo a temperatura final. Beleza, então vamos colocar uma interrogação. O que você começa fazendo para resolver esse exercício? Cara, coloca as informações que você tem no cantinho. Ó. Você tem a massa de água que vai ser aquecida,
Tem a temperatura inicial, tem o calor específico da água e tem o que você quer achar, que é a temperatura final. Beleza! Agora é só interpretar um pouquinho o que o próprio exercício deu pra gente. Que é o seguinte, ela vai queimar 2,5 gramas de castanha de caju e vai usar só 50% dessa energia, dessa queima. Só que na tabelinha, lá fala que 10 gramas, né, de castanha de caju vai gerar uma energia de 70 quilocalorias. Mas tá, então o que a gente precisa fazer primeiro? Cara, regrinha de 3 de buenas. Ó, eu tenho 10 gramas de castanha de caju, que eu sei que vai me gerar 70 quilocalorias de energia. Tá, mas para 10 gramas. Mas e 2,5 gramas, Melk? 2,5 gramas vai gerar X quilocalorias. Então a gente começa agora, a gente começa fazendo primeiro essa regrinha de 3, beleza? Então, fazendo essa regrinha de 3, né? Aqui, ó, 10x é igual a 2,5 vezes 70, né? Então, né? 2,5 vezes 70 vai dar pra gente 175, né? E aí, beleza. A gente isola o x pra gente saber essa energia, vai dar 175 dividido por 10. Então a gente tem que 2,5 gramas dessa queima, né? 2,5 gramas de castanha vai gerar pra gente 17,5 quilocalorias. Beleza? E Melk, o que é isso dessa energia? Por que a gente precisa dessa energia que você está falando aí pra gente achar essa temperatura? Cara, lembra que a equação fundamental da calorimetria não é que macete lindo? Ó. Uai, a gente tem a massa, a gente tem o calor específico, a gente vai achar essa temperatura final agorinha. Mas se falta o que aqui? Falta energia. E é aqui que a gente acha energia, beleza? Então, com 2,5 gramas dessa queima vai gerar pra gente 17,5 quilocalorias. Só que ela fala que só 50% vai ser utilizado. Gente, 50% é metade disso, não é? Só que uma coisa que eu quero que você perceba aqui, esse quilo, esse prefixo, esse quilocaloria. Quilo pra gente vai significar 1000, beleza? É um prefixo que significa 1000. Então a gente pode pegar tipo 17,5 vezes 1000 calorias, né? Porque esse K é de quilo. Isso aqui vai dar pra gente, né? 17.500 calorias, beleza? Isso aqui é só uma unidade, quilos. Então beleza, a gente vai pegar só metade desses 17.500, né? Então a gente vai pegar só metade, porque é 50%. Então, que vai dar pra gente, né, uma energia que realmente a gente vai poder usar, 8.750 calorias, beleza? Porque a gente vai poder usar só 50%. Só pegar essa energia que a gente tem e dividir por 2, beleza? Então agora a gente tem quase todas as informações que a gente quer. Ó, a energia que a gente vai jogar para esquentar o corpo, 8.750. Vamos colocar aqui, ó, 8.750. A massa, 350 gramas. Beleza? O calor específico, 1. Então, sabe o que é 1. A variação da temperatura, por isso que agora é muito importante você saber da variação. A variação da temperatura é a temperatura final menos inicial. Ou seja, a temperatura final é o que realmente a gente quer, que o exercício quer. E a temperatura inicial é o que? 20 graus Celsius. Então, beleza. Agora a gente tem montado, ó. Beleza? Beleza, Melk. Só continua. Ó, 8.750 igual a 350 vezes TF, certo? Vezes a temperatura final, menos 350 vezes isso aqui, né? Isso aqui vai multiplicar com os dois, ó, o chuveirinho. 350 vezes 20, ó, 350 vezes 2 dá 700. Aí com esse outro zero, 7.000. Beleza. Cara,
Esse aqui, vamos isolar o TF. Para isolar o TF, a gente precisa pegar esse aqui, que não tem nenhuma variável junto com ele, e juntar com esse aqui. Então vai ficar 8.750. Esse aqui vai trocar o sinal. 7.000 mais 7.000 igual a 350 TF, que é a nossa temperatura final. Fazendo isso aqui vai ficar 0,5715 igual a 350 TF. O que a gente só vai precisar ter que fazer? Pega os 350 e joga aqui dividindo. Vai dar, o nosso TF vai chegar, quando a gente fazer essa divisão, né, de 15.750 por 350, a gente vai chegar num resultado de 45. 45 o quê, meu? 45 graus Celsius. Beleza? Que é a nossa temperatura final. Letra C, eu acho. Beleza? E já aproveita e deixa o like aí, hein? Beleza, então, você vê esse exercício aí, você deve estar se perguntando, Melk, mas isso aí é um exercício de termologia? Cara, se você for lembrar, a gente tratou sobre pressão, volume, temperatura, todos esses negócios, naquela aula de gases ideais, se eu não me engano, termologia 3, certo? Das variáveis de um gás. Então, cara, o que você... É uma questão que ela é fácil, tá? Uma questão fácil, do Enem 2019, onde você só precisava de duas coisinhas, na verdade. Você nem precisava daquela lei geral dos gases, do Pivot-Poisson, equação de Clapeyron. Você precisava saber o quê? O que é a pressão, né, na física, que é força sobre área, e analisar um pouquinho o problema, a lógica do problema. Porque o problema ele fala o seguinte, a bike A tem, o pneu dela é menor, né? E o da bike B é mais largo. Ou seja, então a largura da bike B, do pneu dela, é maior do que o de A. Beleza. E ele pede, né, a relação entre pressão e massa de ar do pneu, né? Bom, no exercício fala que eles estão sobre a mesma força. Ou seja, então a força que é aplicada nos dois pneus, quando vai encher, é a mesma. Então aqui a gente não vai mexer. Essa força aqui vai ser constante, ela não mexe, beleza? Cara, eles estão sobre a mesma força. Só que, pensa comigo aqui, ó. Se o pneu da bike A é mais fino do que o de B, olha, lembra que eu te falei que assim, ó, se a área é menor, a pressão é maior. Elas são inversamente proporcional. Quando eu tenho uma menor massa, eu tenho uma maior pressão. Então, se o pneu de A é mais fino, ele tem uma maior pressão. E se o pneu da bike B ele é mais largo, ele tem uma menor pressão, certo? O que seria mais largo, meu? Vamos supor que agora estamos analisando para B. Cara, se a área, né, desse pneu é maior, a pressão vai ser menor. É inversamente proporcional, beleza? Quanto maior a área aqui, menor a pressão. Então o que a gente tira disso? Que a pressão no pneu A, né, pressão no pneu A, ela é maior do que a pressão no pneu B, certo? Pela essa questão da largura, da área do pneu, beleza? Então, beleza. A pressão é essa relação que a gente tem, bem simples. E, Melk, e a relação com o volume? Cara, pensa comigo, é só você fazer uma lógica, na verdade. Olha, ele falou para a gente considerar que as massas, né, de ar seria respectivamente o volume, né? Massa de B também seria como se fosse o volume de B. Ou seja, se a gente sabe o volume, a gente acha a massa. E como é que a gente ia determinar esse volume? Cara, pelo tanto de ar que entrou ali.
Pensa comigo o seguinte, se, analisando a largura de novo, sempre examinando pela largura, se a largura da bike A ela é mais fina, se ela é mais fina, ela é menor, eu vou colocar o tanto de ar que eu colocaria na B, que é mais larga? Não. Se a bike A tem um pneu mais fino, com área menor, eu consigo pôr pouco, eu consigo colocar menos ar ali dentro, então eu consigo colocar menos volume. Se a bike B tem uma área, né, uma largura maior, eu consigo jogar mais ar ali dentro, certo? Então é a relação simples que você tem que ter. Ou seja, quanto maior a largura, maior o volume de gás. E por isso, né, já que ele tem essa relação de massa com volume, a massa de ar de B, né, a massa de ar de B fica sendo maior que a massa de ar de A. Sempre analisando. E cachorro! Sempre analisando as larguras, beleza? Então, beleza, você viu aí? Questãozinha de 2011 no Enem, que fala sobre o quê? Bom, motor, trabalho, energia, sistema. O que isso está aparecendo? Está aparecendo termodinâmica, né? Funcionamento de motor, lembra? Cara, e nessa questão, né, ele descreve pra gente, ó, um motor só poderia realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema, beleza? No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho funcione, que é realmente para fazer trabalho, né, o carro funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. O que isso está aparecendo para a gente? Lembra? Ó, primeira lei da termodinâmica? Eita, canetão velho. O calor que a gente joga no sistema, ele é convertido em trabalho, né? Eu gosto de colocar trabalho assim, tá, gente? Trabalho mais variação de energia interna. Então, a parte dessa energia que vai no motor, né? Que pensa, igual aquele negócio lá, a gente coloca gasolina, essa gasolina faz o processo lá de combustão, parte dessa energia, dessa combustão, vai para realizar trabalho, para fazer o carro andar. Em outra parte, ela se perde, né? Outra uma parte, a gente acaba jogando lá pelo escapador para fora, para a natureza, né? Então, a quantidade de energia que a gente joga é para fazer trabalho e também para variar a energia interna, né? Que aumenta a temperatura. Mas parte dessa energia que a gente joga, parte realiza trabalho, faz o carro funcionar, e outra parte, ó, joga para a natureza, beleza? Lembra aquele papo que a gente teve lá sobre rendimento de motor? O motor mais eficiente que nós temos hoje, que é o de Carnot, ele não chega a ser 100% também. Nenhum motor, ele funciona a 100% de rendimento, beleza? E o de Carnot é um ideal. Mas então, respondendo à questão, seria conversão integral de calor em trabalho seria impossível, beleza? Pelo aquele papo lá que a gente teve dos motores não ter eficiência em 100%. Uma parte da energia que a gente joga simplesmente é jogada de volta para a natureza, beleza? A nossa querida, que a gente fala de fonte fria, né? Então, cara, se ligou nisso aí, 4 questãozinhas para você treinar bastante em termologia pro Enem. Eu queria colocar umas 15, 20 questões, porque tem muita questão de termologia, né? Mas eu quis colocar aí só as pauleiras assim, para você pegar. E vai treinando, fazendo questão e de mais. Tamo aí.